natureza humana animal de que ela deriva, para transformar essa realidade e essa natureza em novas formas de vida que entrarão em ação no futuro. No alvorecer, por exemplo, a luz e as trevas travam entre si grande conflito, mas até desaparecer a noite e despontar o dia, vivem elas numa posição de compromisso, misturadas, embora elidindo-se mutuamente, atravessam um processo de transformação e, no fim, garante que a luz, neste caso o Evangelho, deve vencer. Só assim poderá solucionar-se o problema, sem atribuir a Cristo ou ao mundo um erro que eles não têm. Dessa conclusão resulta a grandeza do Evangelho, tão grande, que o homem ainda não pode nem mesmo compreender e muito menos realizá-la. Entretanto, conclui-se também que o homem ainda vive numa fase da vida animal, de que seria urgente sair, civilizando-se. Pode-se então conceber o Evangelho como uma meta a alcançar, como um estado de perfeição ao que o homem ainda não chegou, mas ao qual deverá chegar fatalmente. De outra forma, que sentido teria a pregação de Cristo? E parece uma hipótese bem difícil de admitir-se, que ele não soubesse o que fazia, tão grande é a sabedoria demonstrada em suas palavras. Descendo agora a maiores particularidades, como deveremos entender aquelas palavras acima citadas? Elas dão-nos a impressão de que o Evangelho vai contra a vida e que esta se retrai espantada de tão absolutas renúncias. Procurar somente o reino de Deus, ter de dar tudo aos pobres, estar excluído do seu só pelo fato de ser rico, negar-se a si mesmo, não poder salvar a própria vida senão com a condição de perdê-la em relação ao mundo, e tudo isto imposto sem possibilidade de adaptações, que torna impossível uma conciliação entre os dois extremos opostos, trunca profundamente a vida humana, que por instinto, reage para não se deixar destruir. Não lhe é permitido salvar nada do que mais lhe satisfaz e que julga indispensável. Isto levaria a outra conclusão, que, no entanto, temos de considerar inadmissível, por ser absurda, ou seja, que o Evangelho, sempre afirmativo e construtivo, pertença, ao invés, às forças negativas da destruição. Seria isto possível? E, no entanto, vemos que existe uma providência defendendo a vida. Esta possui uma sabedoria sua íntima, muito acima de nossa vontade e conhecimento, sabedoria da qual somos grandemente devedores, por termos chegado até aqui, e por conseguirmos sobreviver a cada minuto. Seria possível que Cristo se tivesse colocado contra essa vontade de viver, a qual o ser obedece irresistivelmente por instinto, e que constitui um impulso fundamental determinado por Deus e indispensável, para que se cumpram os destinos do universo. Não, não é possível. Mas então, que sentido devemos dar às palavras de Cristo? Diz o Evangelho que procuremos acima de tudo o reino de Deus e sua justiça, ou seja, em primeiro lugar, e não por último, ou absolutamente nada, como quereria o mundo. Aconselha-nos a dar tudo aos pobres, mas como um caminho de perfeição que, como tal, só pode ser excepcional. Sem dúvida, será necessário que alguém possua bens da terra, mas não os deve possuir como rico, com egoísmo e avareza, não acumulando-os para si, nesse intuito, subtraindo-os aos outros, mas deve possuir com espírito de pobreza, sem egoísmo nem avareza, sem querer insaciavelmente acumular sempre mais, como em geral ocorre, antes colocando o supérfluo a serviço do bem alheio, agindo como dono que centraliza tudo em si mesmo, como administrador que, com seu trabalho fecunda a sua propriedade, tornando-a mais produtiva, só cedendo aos outros quando estes deem prova de serem bastante competentes e trabalhadores, para que os bens não sejam destruídos ou tornados improdutivos. Cristo não pode querer o desperdício e a destruição, não pode querer o ganho sem merecimento. Cristo quer levar-nos aos mais modernos conceitos, que o mundo está começando a compreender, o de conservação do direito de propriedade, mas abrindo sempre mais espaço aos deveres inerentes à obrigação de realizar sua função social.
O Evangelho dirige-se contra os ricos, e não contra os bens em si mesmos, que também são obra de Deus, para que sejam colocados a serviço da vida. O mal começa quando se invertem essas posições e a vida é posta a serviço deles, isto é, quando se sacrifica o bem do próximo por egoísmo. Antes de mais nada, o Evangelho vê o lado espiritual do problema, no qual está situada a raiz de tudo. Dirige-se, pois, contra o estado da alma comum aos possuidores, contra a psicologia do rico, e a combate por causa dos danos que ela produz. O Evangelho nos quer pobres de espírito, desprendidos, homens que aprendam a possuir com outro espírito, totalmente diverso do que é próprio ao tipo biológico comum humano, espírito que pode permanecer intacto em qualquer regime econômico. Só a revolução de Cristo chegou à substância, para renovar a fundo o homem, única maneira de resolver o problema econômico. Com todas as outras inovações, exteriores e formais, o homem permanece sempre o mesmo, fazendo as mesmas coisas. Pertencer a este ou aquele regime econômico, possuir ou não possuir, tem sempre uma importância relativa diante de nossa psicologia íntima, de que somos dotados. Por isso, não se iludam aqueles que possuem, pensando achar em nossas palavras uma justificativa ou autorização para possuir de modo próprio. Se não possuírem com esse espírito novo, como quer o Evangelho, este continuará condenando-os. Ele respeita a propriedade e também as riquezas, mas já vimos em quais condições. Ele não admite que o indivíduo possa ter, em relação à coletividade, fins negativos ou maléficos, mas apenas positivos e benéficos. O Evangelho, que é justo, não pode admitir nenhum direito sem os correlativos deveres. Eis o que significa procurar o reino de Deus e sua justiça. É natural, então, que o resto nos possa ser dado por acréscimo. Quando for eliminada toda a destruição de bens, que deriva das guerras, e de todos os atritos das rivalidades sociais, quando a vida não for uma corrida desesperada ao dinheiro, mas uma colaboração honesta de gente de boa vontade, é fácil imaginar como também o problema das necessidades será automaticamente resolvido e o resto, de que fala o Evangelho, nos será dado verdadeiramente por acréscimo. O Evangelho não é destrutivo e antivital, como pode parecer. Ao contrário, ele representa um novo modo de conceber a vida, para ajudar-nos a enfrentar e resolver, com sabedoria, os nossos problemas. Alguns existem que se revoltam contra o Evangelho, porque acreditam na riqueza, mas ele condena a cupidez. Há outros que se apoiam no Evangelho porque presumem que a providência esteja a seu serviço, poupando-lhes todo o trabalho. Há os heróis da santidade que têm a força de vivê-lo 100%, e há os que pensam bem, e o adaptam às próprias comodidades e o vivem na medida em que ele não perturba os próprios interesses. O fato positivo que existe se antepõe a tudo, é o tipo individual, o temperamento de cada um, que transforma todas as coisas que encontra, as leis e usos sociais, a moral, as religiões e também o Evangelho, para adaptá-las a si mesmo. Todas essas normas querem fazer vergar o indivíduo. Depois, é o indivíduo que quer fazer vergar essas normas a seu gosto, adaptando-as para vivê-las a seu modo. Antes de tudo, cada um diz eu. A autoridade, que deveria coordenar esses diferentes tipos para deles fazer uma unidade, é apenas outro eu maior e mais forte, que procura impor-se a todos os outros que, ou concordam o que se lhes convém, ou os suportam, se são fracos, ou fogem, se são astutos, ou se rebelam, se são fortes. O próprio Evangelho não podia escapar a esse processo geral de adaptação, necessário na Terra para poder alcançar sua realização, processo no qual ele é, na prática, transformado, entendido e aplicado em função dos vários tipos de personalidade, procurando cada um destes tipos fazer dele o uso que mais lhe convém. A verdade que existe antes de tudo e se antepõe a todas as outras, é o próprio tipo de personalidade,
com seus instintos e qualidades. Em relação a esta, as outras verdades coletivas parecem secundárias, e contra elas, aquela verdade luta a cada momento, com êxito diferente, para afirmar-se. Mas, como a natureza atende à construção de biótipos em série, eles podem, em certos números, aproximar-se por semelhança, e assim formar grupos e correntes, nas quais podem concordar e permanecer unidos. Desta maneira, conseguem existir ideias aceitas pela psicologia coletiva, desde que correspondam a um nível médio e exprimam um fundo comum na forma mental da maioria. Mas o ponto de partida, mesmo destas verdades mais gerais, pelo menos como aplicação vivida é o biótipo individual e seu grau de maturação evolutiva, que estabelece, antes de tudo, o que o indivíduo pode compreender e realizar, dos ideais que lhes são dados ou ensinados. Sem isto, as ideias mais sublimes permanecem aptas só para o céu, de onde descem, e jamais poderão tornar-se verdades vividas pelo homem na prática de sua vida, ficando então sua descida à terra, coisa estéril e inútil. Por isso, o Evangelho achou muitos sequazes. Mas que sequazes? O Evangelho os transformou, ou estes transformaram o Evangelho. Ou, na luta para se transformarem um ao outro, adaptaram-se num compromisso de meio caminho, que permitisse a ambos sobreviver. Mas se o tipo humano predominante não sabe fazer mais do que isto, por que escandalizar-se com a história, se este era o único meio possível para que ao menos a letra do Evangelho chegasse até nós? Além disso, o que se pode pretender do homem com um passado selvagem tão recente? Por que não escandalizarmos-nos conosco, que nos julgamos mais civilizados e agimos pior? É o homem que quer trazer tudo ao seu nível, adaptar tudo aos seus instintos, utilizar tudo para vantagem própria. O homem é destrutivo, e não o Evangelho. Este pode parecer antivital, se entendemos por vida do nível animal, mas ele é extremamente vital, se, ao invés, entendemos por vida aquela do nível espiritual. Ele só é inimigo das formas inferiores de existência, e isto porque quer realizar, em seu lugar, as superiores. Ele contrapõe-se ao mundo, só porque quer substituí-lo pelo reino de Deus. Por isso o Evangelho pode parecer destrutivo aos olhos míopes do mundo que, como tal, considera destruidores todos os que, para fazê-lo progredir, querem sua renovação. Sem dúvida, o Evangelho representa a mais enérgica negação dos princípios em que se baseia a vida do mundo, e contra essa negação rebelam-se aqueles para os quais essa vida é tudo. Que afirmação suprema constitui, em compensação, o Evangelho, afirmação de uma vida muito mais alta e poderosa, que o mundo não toma em consideração, porque não a vê. Então, quando o Evangelho nos diz aquelas estranhas palavras, não vos angustieis pela vossa vida, não devemos, céticos, voltar as costas àquilo que em nosso mundo, do qual bem se conhecem as duras necessidades, pode parecer uma zombaria. Ao contrário, devemos procurar compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, seu bom senso, útil para nós, que vem ao nosso encontro inclusive para ajudar-nos na vida deste mundo. Essas palavras não foram ditas ao acaso, e no trecho citado nas páginas precedentes, elas são repetidas com insistência. Não vos preocupeis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Não vos preocupeis com o amanhã. Parece que Cristo, falando assim, quer primeiramente colocar-nos em estado de calma, de confiante tranquilidade, libertando-nos da ambição que nos faz maus, assim como da ânsia da preocupação, que paralisa, duas ansiedades perigosas, das quais está cheio o mundo. Para ajudar-nos nesta libertação da psicologia das desapedadas exigências do contingente, o Evangelho mostra-nos horizontes bem mais amplos, que são nossos, sem dúvida,
mas que nossos olhos não veem. Recorda-nos que Deus fez tudo, e que, como Pai, não pode abandonar suas criaturas. Com estas palavras, parece que Cristo tornou seu sacrifício humano de viver em tão duras condições, e que, para aliviar-nos, nos quis explicar que, no fim de contas, a vida não está toda aqui, que é inútil lutar por ela além de certa medida, porque depois virá coisa bem diferente. Com isto, o Evangelho quer colocar cada coisa no seu devido lugar, libertando-nos de uma superestima errônea da vida presente, que, em última análise, é o que é, e merece o que merece. Certamente, se o homem é interessado, não é pelo gosto de sê-lo, mas isto constitui a última consequência de longo passado de lutas terríveis para sobreviver em ambiente hostil. Mas agora é preciso subir mais, e para isto, corrigir os instintos que ficaram como resíduos desse triste passado. Neste sentido, o Evangelho vem ao nosso encontro e ajuda-nos, altamente afirmativo e construtivo, benéfico no bem mais real e duradouro. Precisamos observar, agora, que, em muitos casos, é justamente neste ponto do não vos preocupeis que costumam nascer mal-entendidos. Entre tantos usos que se podem fazer do Evangelho, existe também o que pode ocorrer, quando ele cai nas mãos de quem procura não preocupar-se, descarregando nas costas dos outros trabalhos e deveres que lhe pertencem. Estas pessoas podem gostar muito desse trecho do Evangelho, porque até lhes parece mentira que tenham encontrado alguém que tranquilizasse ainda mais sua inerte tranquilidade, encarregando-se de substituí-los em seu trabalho. Então, eles bendizem o Pai Celeste, que imaginam transformado em servo deles que se encarrega de prover-lhes gratuitamente as coisas da vida. Então, tem sempre o Evangelho entre as mãos, sentados, esperando o maná do céu. Iludem-se, porque o Evangelho não nos foi dado para nos apropriarmos de direitos ou receber serviços, mas ao contrário, para realizar todos os nossos deveres com o nosso esforço pessoal. O Evangelho acompanha-nos, ajuda-nos, santifica-nos, mas não nos tira o trabalho, não nos exime do esforço que nos compete. O Evangelho quer tirar-nos a ânsia do trabalho, mas não o trabalho, quer que o façamos com ânimo tranquilo, o que significa menos esforço e maior rendimento, quer que o realizemos com inteligência e amor, o que o torna interessante e útil, inclusive para o espírito. Cristo vem ao nosso encontro para ajudar-nos na dureza desse trabalho. Ele não o ignora, e o lembra no fim do trecho supracitado e que estamos comentando. Não vos preocupeis com o amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu cuidado. O Evangelho, que é sempre afirmativo e construtivo, quer eliminar de nossa atividade a sua parte negativa, que é a preocupação, a ânsia, qualidades que nada criam e, ao revés, são contraproducentes, porque paralisam, e quer substituir essas qualidades negativas por nossa confiança em Deus. Atitude positiva é que torna mais fecundo nosso trabalho, menos pesado nosso esforço. Isto é o que podemos, honestamente, pretender do Evangelho. Nada mais. É inútil que se refugiem em algumas palavras do Evangelho os que não têm vontade de trabalhar. Poderão dizer talvez que foram enganados, mas isto não os ajudará. O Evangelho quer-nos honestos, e a preguiça é uma forma de desonestidade. O irreconciliável contraste que vimos existir entre o Evangelho e o mundo no terreno dos bens materiais, apresenta-se-nos também sobre outros aspectos. Sem dúvida, o trabalho é uma necessidade inderrogável da vida humana. Mas, nas duas posições opostas, a do Evangelho e a do mundo, ou seja, a do evoluído e a do involuído, o trabalho se nos apresenta em duas formas bem diferentes. O trabalho do primeiro é inteligente, fecundo, confiante e satisfatório. O do involuído é forçado, penoso, desconfiado e incompleto. O Evangelho desejaria transformar este segundo tipo de trabalho, no do primeiro tipo. Com efeito,
Este último faz-nos colaboradores de Deus, enquanto instrumentos de sua vontade, numa obra que, sendo um fim de si mesma, já representa por si uma graça. O outro tipo de trabalho, como se usa na Terra, é geralmente instrumento de interesses, em função de egoísmos, o do empregador e do empregado, dois impulsos egocêntricos opostos que lutam, como rivais, para cada um deles apoderar-se de tudo. Deriva daí um atrito desgastante que custa desperdício de valores, até mesmo econômicos. Daí resulta não colaboração, mas inimizade, que constitui uma perda comum, um sistema errado, porque contraproducente justamente onde devia ser produtivo, um sistema em que o empregador procura desfrutar o operário, e este, enganar o patrão, substituindo o princípio fecundo da colaboração, pelo desagregante da luta. Com estes dois tipos de trabalho, o homem procura construir suas obras mais diversas. Entretanto, elas não são igualmente rendosas, e seria lógico escolher o que custa menos cansaço e produz maior vantagem. Correspondentemente, há dois métodos para construir, com os poderes materiais do mundo e com os poderes espirituais do céu. Veremos, agora, como merece mais confiança o segundo, que, com segurança maior, pode garantir-nos a vitória, ao passo que, no primeiro, acreditam os simples, que se deixam enganar pelas miragens do mundo. Que faz este, quando quer construir qualquer obra? Começa por recolher os meios materiais, vai à procura deles e os acumula na maior quantidade possível. Mas bastarão eles para construir? Façamos uma montanha de matéria-prima e de dinheiro, com isto teremos recolhido meios, mas ainda nada teremos criado. Ocorrem, ainda, outros elementos, especialmente o trabalho do homem, e com isto fatores psicológicos e espirituais que são, em última análise, os que constroem, com aqueles meios. Os meios, sozinhos, continuam inertes, se não intervém o pensamento, a vontade e a ação do homem, para movimentá-los e utilizá-los, transformando-os, de materiais de construção, na obra construída. Então, entram nesta outros elementos e, para consegui-la, mister se torna a levar em conta também as forças do imponderável. Portanto, se quisermos construir solidamente e não arriscar a falência da obra, teremos de ocupar-nos também com as coisas espirituais da alma e do céu. E se não soubermos levá-las na conta devida, nossa ignorância ou negligência poderão fazer-nos cometer erros, que mais tarde teremos de pagar. Não há dúvida, o motor íntimo que dá impulso à obra, a dirige e leva a termo seu desenvolvimento, dando seu cunho à execução do trabalho e portanto a toda a construção, é de natureza espiritual, e não reside nos meios materiais. Os homens práticos poderão rir ceticamente destas afirmações, e não levar em conta esses elementos. E, no entanto, a forma substancial que, em última análise, sustenta uma obra, está toda aí. Os meios materiais, o dinheiro, são a matéria-prima ou os meios para movimentar o homem. São, sem dúvida, um elemento indispensável, uma poderosa mola. Mas de que forma, e em que direção os movimenta? E se, sozinha, essa mola o movimenta mal, não é indispensável, igualmente, ao menos um corretivo que melhore a ação, tornando verdadeiramente produtivo um impulso que, sozinho, pode ser até mesmo destrutivo. Ora, qual é o estado espiritual que está geralmente ligado aos meios materiais? Qual é a psicologia do dinheiro? Não é de certo a psicologia do amor fraterno, mas a de rivalidade e luta feroz, de egoísmo e de avidez. Trata-se de elementos que poderão interessar cada indivíduo, mas que são estreitamente desagregantes em qualquer atividade coletiva, em que é necessário organizar-se, colaborando, para chegar à construção. Todavia esses elementos sozinhos, tendem a transformar um campo de trabalho num campo de batalha. Então,
O objetivo principal, que deveria ser o de construir bem uma obra, transforma-se e torna-se o de enriquecer cada um por si, tirando-se desse trabalho a maior vantagem individual possível. Teremos, então, apenas uma atividade de exploração da obra, que se torna um pretexto, uma mentira, para encobrir outros fins bem diversos. Todo o trabalho de construção fica assim interiormente minado, corroído por esta vontade que quer encaminhar-se para outras finalidades bem diferentes da de produzir bem e seriamente. O fator espiritual, que os homens práticos se acham com direito de não levar em conta, como se tratasse de fato desprezível, sem importância, pode, ao contrário, assumir uma tão grande importância que, quando estiver desgastado, poderá minar toda a obra, levando-a à falência. Assim se explica que tal aconteça no meio de tanto progresso técnico. Dir-se-á talvez, devemos então suprimir os meios materiais e o dinheiro? Não. Aqui desejamos apenas colocar cada coisa em seu lugar, dando-lhe o que lhe compete, segundo sua própria importância, sem supervalorizar uma nem subestimar a outra. Ora, o mundo de hoje é levado a basear-se quase totalmente nos meios materiais, acreditando que eles sejam tudo. Aqui reside o erro. Com isto não queremos dizer que não precisamos deles. Certamente que precisamos. Mas não deles, apenas. É necessária alguma coisa a mais, ou seja, que se saiba usar deles com outro espírito, que os complete, coordenando-os para um fim, colocando-os, em relação a este, na posição de instrumentos ou meios, cimentando-os num estado orgânico que os torne construtivos. Se assim não for, aqueles meios ficarão dispostos de modo errado, e sua quantidade se tornará contraproducente para a obra. Trata-se de elementos mortos em si mesmos, que são postos em funcionamento através do trabalho, que é uma atividade do homem, no qual, portanto, não pode deixar de influir o fator psicológico, que, assim, assume a sua importância no êxito da obra. Onde quer que apareça a mão do homem, não se pode esquecer a presença do espírito. Daí a necessidade de levá-lo em conta. É verdade que, sem meios materiais não se pode construir, mas é também verdade que os meios materiais, eles só, se não os soubermos utilizar, poderão levar à falência. Por isso, grande é o perigo quando a eles se atribui demasiada importância, dando-se-lhes função preponderante, quando toda a obra fica dependendo exclusivamente deles e da psicologia que lhes é inerente. A ideia de dar-lhes valor absoluto ou preponderante, como se eles fossem onipotentes, é o caminho mais curto para chegar à falência da obra, pelo menos se ela é nosso verdadeiro objetivo. Se o objetivo, de fato, for outro, como por exemplo o de produzir dinheiro, pode-se até atingi-lo. Mas então acaba-se entendendo que a obra era apenas uma mentira, preparada para outros fins bem diferentes. Não é honesto e mais tarde se pagará por isto. A presença do dinheiro numa obra, mesmo que seja indispensável, tende, por sua natureza, se não for corrigida e disciplinada, a levar-nos pelo caminho dos enganos, num terreno mal seguro de areias movediças, prontas a tudo engolir. É bom estarmos prevenidos de tudo isto, e tratarmos o dinheiro com as devidas cautelas, com certa desconfiança, não lhe dando valor maior do que o que ele merece, tendo em conta que, em última análise, a causa primeira do êxito não está nos meios materiais, mas nas forças espirituais que os movimentam. Jamais esqueçamos que a vida obedece muito mais às causas profundas, que não vemos, do que as superficiais, com as quais tanto contamos. A história e a vida mostram-nos que obras muito bem armadas dos meios mais poderosos faliram miseravelmente, apesar da existência desses meios. Isto quer dizer que eles, sozinhos, não bastam, e que existe algo tão poderoso quanto eles, que se esconde no imponderável, sem o que pouco podem, algo que é mister levar em grande conta. Qual a obra que pode ser realizada sem o elemento fé?
ou pelo menos convicção. O que pode levar a cabo tantos interesses separados, aos quais importa tudo o que serve à vantagem individual, e nada à realização da obra. Quando o estado de alma dominante é o egoísmo e o interesse, e satisfazê-lo é a única finalidade que se pode alcançar, senão a satisfação deles, que poderão produzir os maiores meios materiais, quando infectados por essa psicologia. As próprias coisas ficam permeadas pelas sutis vibrações das causas que as geraram e das forças que as movimentam. Que se pode obter quando a obra está corroída na própria raiz da ação, por esses impulsos interiores. Por isso, o dinheiro pode ser perigoso, isto pelos sentimentos negativos e desagregantes que atrai e traz consigo, introduzindo-os na obra. Por isso, quando é necessário recorrer a ele, é preciso usá-lo como são usados os venenos nas farmácias. Eles são úteis e às vezes até indispensáveis na medicina, mas ficam bem fechados em seus recipientes, com uma etiqueta par fora que diz: veneno, para avisar do perigo. Por que veneno? Em si mesmos, os meios materiais não são maus. São obra de Deus, úteis à vida que, sem dúvida, deve ser vivida. Mas tornam-se venenos quando o homem, por causa deles, se torna ávido, agride o próximo, explora, esmaga, escraviza os fracos. Para conquistar o poder do dinheiro fazem-se as guerras e enche-se o mundo de sofrimentos. Não nos rebelamos contra o dinheiro honesto, fruto do trabalho, abençoado por Deus, mas contra o dinheiro ensanguentado, que gera tantas dores, amaldiçoado por Deus. É este dinheiro que foi chamado de esterco do demônio, enquanto que o Evangelho elogia a esmola da viúva. O erro consiste no dinheiro demasiado, não honesto, não fruto do trabalho, não meio para coisas boas, mas fim em si mesmo. Em vista disso é preciso introduzi-lo com cuidado nas próprias coisas, porque ele é como uma arma que pode defender, mas também matar. É como um veneno que pode curar-nos de uma doença, mas também dar-nos a morte. O perigo não reside no uso do dinheiro, mas no querer nos basear exclusivamente nele. Qual a obra que se pode construir sobre o fundamento que nos oferece a psicologia do dinheiro? Logo que se lhe espalha o cheiro no ar, qual é o tipo de homem que imediatamente chega correndo? Certamente não é o homem trabalhador, honesto, sincero, desinteressado, que é o elemento mais adequado para construir, mas o que procura acima de tudo realizar os seus negócios, apto a construir para si, destruindo, porém, para os outros. Quem quiser, portanto, realizar uma obra, principalmente se for espiritual, precisa em primeiro lugar afastar esses elementos e proteger-se contra o dinheiro que os atrai. Quem procura, em primeiro lugar, acumular dinheiro, acaba ficando cercado por essas forças negativas, ansiosas por destruir tudo. Assim o dinheiro pode transformar-se de auxílio em obstáculo. E assim voltamos sempre à causa primeira de tudo, causa que está no espírito. As coisas em si mesmas não são nem boas nem más. Tudo depende da intenção e do objetivo com que são feitas. Elas só entram no mundo moral com o uso que delas faz um homem. Tudo é bom, quando bem usado. Tudo se torna mal, quando se usa mal. E o substrato espiritual que valoriza ou desvaloriza tudo, servindo de apoio e constituindo o fundamento em que tudo se baseia. O homem inteligentemente utilitário não se deixa enganar pelas miragens que a avidez lhe oferece, e nas quais os simples acreditam e caem, mas, para construir solidamente, leva em conta também o fator psicológico e espiritual. Quem realmente quer atingir a vitória e um êxito real, deve possuir essa esperteza superior a todas as outras, que é a da honestidade e do desinteresse. E no entanto o mundo crê cegamente na onipresença do dinheiro. O jogo da vida não é tão simples, que se possam resolver todos os problemas só com esse meio. O que se pode comprar com o dinheiro? Existe alguma loja em que se possa comprar inteligência, vontade de trabalhar, desinteresse, honestidade, sinceridade,
bondade, espírito de sacrifício. Pode o dinheiro dar-nos esses elementos para construir bem? Ou, ao contrário, ele atrai sobre nós exatamente o oposto? E como construir sobre as areias movediças do orgulho, da avidez, do egoísmo? Então, faz parte da sabedoria do engenheiro construtor de qualquer obra, ao fazer o projeto, colocar cada coisa em seu lugar, prevendo o que se possa aproveitar. Esse engenheiro precisa conhecer e calcular o poder de resistência do dinheiro, o peso que pode suportar, e deve apoiar outro peso em bases psicológicas e espirituais, que possam suportar sua parte. Cada coisa em seu lugar. Também o sal, na comida, é muito útil, mas se passa da medida exata, a estraga. O fogo é indispensável para cozinhar, mas se for demasiado, queima tudo. Assim o dinheiro é uma força que precisa ser contida e dirigida pelos valores substanciais, que estabelecerão seus limites e seu uso. Este é o segredo para alcançar-se a vitória, sabendo ser inteligentemente utilitários. É tolice desprezar o imponderável, porque de fato ele pesa muito. É ingenuidade ignorar o poder das forças do espírito. Não estamos moralizando em nome de ideais. Estamos falando de nossa própria vantagem. E aos que acreditam nos atalhos não honestos, esperando chegar primeiro, dizemos que as leis da vida estão construídas de tal forma que, mesmo que estes consigam momentaneamente surrupiar essa vantagem, a justiça de Deus que tudo rege, mais tarde pagarão caro, e portanto isto não lhes convém, e o negócio deles é péssimo. Vimos-lo no caso narrado no volume anterior. Fala-se muito de Deus e de Cristo, utilizados como capa para encobrir os próprios interesses e para fazer em si, à sombra deles, melhores negócios. O atalho para chegar parece o mais breve, o jogo parece fácil, e o mundo é a isso levado facilmente, sem imaginar quanto seja perigoso, sem pensar com que poderosas forças está jogando. Cristo não é uma palavra vazia, que se possa usar levianamente, ou dela servir-se para outros fins, ou explorá-la, sem grave dano próprio. Fala-se muito da presença de Deus. Mas o fato é que Deus está verdadeiramente presente, o que significa que sua lei está continuamente funcionando, com as sanções próprias a quem dela zomba. Ela defende os que trabalham em seu âmbito, mas golpeia os que a querem violar. O mais forte, a quem compete a vitória, é então quem sinceramente obedece à lei, e não quem se julga valente porque a ela desobedece com astúcia. Com os meios e métodos do mundo poderão fazer-se edifícios materialmente grandes, mas nada se constrói nas almas. No meio das mais colossais construções, vemos como hoje ocorre, que os homens se tornam cada vez piores, até que as próprias obras gigantescas, filhas da matéria e não do espírito, não sustentadas pelo poder deste, acabam por cair em pó. Torna-se inútil escorá-las, quando falta a união espiritual com Deus e quando a obra é fruto apenas das forças do mundo. Se quisermos ser os mais fortes para vencer, coloquemo-nos do lado das forças espirituais, que são as mais poderosas, e não exclusivamente do lado das forças materiais que nos podem trair. Se nos basearmos orgulhosamente apenas em nossos recursos pessoais, teremos somente estes para nossa defesa. Mas se humildemente nos coordenarmos no âmbito da lei de Deus, poderemos contar com o poder dela, e a teremos como defesa nossa. Tornamos, assim, a confirmar ainda as conclusões dos capítulos precedentes, a vitória do Espírito sobre a matéria, do Evangelho sobre o mundo. Cristo vence. 3. Materialização ou espiritualização. O materialismo religioso. Espiritualizar a matéria e não materializar o espírito. O Evangelho afirma e expande, em vez de negar a vida. A rebelião dos instintos atávicos. O passado revive. Crucificação. A reabsorção do mal. A eliminatória. A míope psicologia do involuído. Suas duras experiências.
Os novos horizontes do Evangelho. O método da não resistência. A defesa do justo. A evolução caminha para Deus, que é a vida. Mas o egocentrismo a contrai, no limite. A fustigação da dor nos impele a subir, as diversas reações. Continuemos a observar, sobre outros aspectos, o nosso exame do contraste entre evoluído e involuído, entre espírito e matéria, entre o Evangelho e o mundo. Saindo do caso narrado, que o simboliza, o problema se torna cada vez mais universal. Procuremos compreender cada vez melhor o significado da luta entre esses dois extremos opostos, entre os quais se debate a natureza humana. De um lado o evoluído que vive, no plano do espírito, a lei do Evangelho; do outro, o involuído que vive, no plano da matéria, a lei do mundo. O choque ocorre entre esses dois tipos biológicos, tão diferentes, situados em dois planos opostos da vida, espírito e matéria, expressos por duas leis irreconciliáveis, a do Evangelho e a do mundo. Cada um dos dois tipos não pode deixar de reduzir tudo ao nível de seu plano de vida, de conceber tudo com a própria forma mental e de tudo viver segundo sua própria natureza. O evoluído tende a espiritualizar tudo, o involuído a tudo materializar, o primeiro, elevando tudo a seu plano de vida, o segundo, tudo reduzindo ao seu próprio nível. Este último, feito primordialmente de carne e de suas necessidades e instintos, e verdadeiro filho da terra, é levado a conceber tudo, materialisticamente, pensando e resolvendo todos os seus problemas com essa psicologia. Em qualquer circunstância, não se pode sair do próprio estado mental, nem se pode agir diversamente daquilo que se é. Por isso ocorre que a maioria, mesmo no terreno das coisas religiosas, espirituais, ideais, se comporta materialisticamente, porque essa é a sua psicologia, com que tudo concebe, e da qual não é possível fugir, dado o seu tipo biológico. Quando o próprio centro vital está situado no plano biológico da animalidade, qualquer coisa que se pense ou se faça, manifesta a tendência a levar tudo a esse plano, porque ninguém sabe viver fora do mesmo. Não é questão de uma ou de outra religião ou filosofia, do grupo a que se pertence ou da fé que se professa. Trata-se de um verniz externo, de posições formais, que podem modificar a aparência, mas é difícil que consigam, numa só vida, transformar a substância, ou seja, fazer passar de um biótipo a outro. Quando o ponto de referência é o corpo e a terra, em função dos quais se pensa e se vive, tudo permanece nesse plano. Assim como um peixe poderia aprender a teoria e as regras do voo, sem jamais poder voar, porque sempre referindo-se ao seu mundo e permanecendo em seu ambiente aquático, também o evoluído poderá aprender as coisas espirituais, sem, por isso, tornar-se um evoluído que as vive, mas sempre referindo-se ao seu mundo material, para viver apenas em função deste. Dado o seu tipo biológico, o ponto de partida e de referência para o homem que é sempre matéria, é o corpo, em função do qual ele pensa e age. Por isso, mesmo quando quer penetrar na estrada da espiritualidade e da santidade, tem de começar agredindo a própria animalidade, para destruí-la. Logo de início, acha-se engolfado no trabalho negativo, que é o demolir a barreira da própria natureza inferior, que o impede de avançar para formas superiores de vida. Trabalho indispensável, sem dúvida, mas que revela a verdadeira natureza humana. Explica-se, assim, porque as primeiras virtudes a aparecer são as negativas, do não fazer, ao invés das positivas do fazer. Ou seja, o que o homem deve aprender primeiro não é a espiritualidade, mas a libertação da materialidade, não é tornar-se anjo, mas deixar de ser animal. A espiritualidade verdadeira só poderá chegar depois que se tenha varrido o terreno dos instintos inferiores da animalidade. Tudo isto nos mostra que estamos ainda longe da espiritualidade, porque esta é positiva, ativa,
E não perde mais tempo com esse trabalho negativo de demolição do que é inferior, porque esta parte do ser já desapareceu. O que interessa ao homem, mesmo quando este quer ocupar-se de coisas ideais, é sempre o que se refere ao corpo e à matéria. Os mandamentos de Moisés dizem sobretudo, não fazer. Na vida de Cristo o ponto culminante em que o homem mais atentou, demorando-se em cada particular, é uma paixão física feita de maceração do corpo, sempre visto em primeiro lugar, ao passo que a paixão do espírito, tão maior em Cristo, quase desaparece num fundo longínquo. Na Eucaristia, que é a união espiritual, fala-se de corpo e de sangue. Sem a presença de algo que é material e sem a intervenção do corpo, parece que o homem não sabe fazer nem imaginar nada, ao passo que a primeira qualidade do homem espiritual é a de eliminar o corpo e a matéria das próprias funções espirituais. Para que o mundo pudesse compreender que Cristo não morrera e que seu espírito sobrevivera, era necessária uma sobrevivência física, com a ressurreição do corpo, porque, para o homem, a vida está no corpo e este constitui a pessoa. Se não sobreviver a algo que se veja e se toque, Tomé exigia como prova, colocar o dedo nas chagas de Cristo que lhe aparecia, se o indivíduo permanecer vivo só no espírito, que é a parte que verdadeiramente o constitui, continua isto um fato sem importância, porque não é percebido. Mas quando aprenderemos a espiritualizar-nos, vemos assim como os dois biótipos, do evoluído e do involuído, ou seja, do espírito e da matéria, estão longe e opostos. Enquanto o primeiro está colocado no plano espiritual e em função deste vive e concebe tudo, dá-se o oposto com o evoluído. Ora, onde esse biótipo representa a maioria, as próprias religiões são concebidas materialisticamente, e existe um materialismo religioso, que é um materialismo de substância, recoberto de formas religiosas, o que é pior. O trabalho que se deveria realizar seria, ao contrário, não o de fazer descer o espírito trazendo-o ao nível da matéria, mas o de transformar nossa natureza material até tornar-se espiritual. Ao invés de reduzir as coisas espirituais à contínua forma mental humana, abaixando tudo a este nível, seria necessário procurar subir, assumindo a forma mental do homem espiritual. Em outros termos, quando se entra neste terreno, não se costuma fazê-lo para espiritualizar a matéria, como se deveria, mas para materializar o espírito. Executa-se, assim, um trabalho às avessas, pelo qual se procura pôr o céu a serviço da terra. Assim como se tende a fazer do poder dos governantes, não uma função social para o bem coletivo, mas um meio de usufruir vantagens pessoais, assim se utilizam as coisas do espírito para tirar delas vantagens no plano material. Ora, o que interessa à evolução e a quem subir, não é abaixar as coisas superiores, mas afinar-nos nós, subindo a planos superiores, aprendendo a perceber, pensar e viver neles, nas formas que lhes são próprias. Mas, infelizmente, cada um tende a transformar e reduzir tudo às medidas do próprio plano e os limites da própria natureza. Estas observações não serão, pois, compreensíveis para muitos, nem mesmo admissíveis. Já assinalamos quanto é perigoso não usar corretamente as coisas espirituais, brincando com essas tremendas forças. As astúcias e enganos, que podem dar fruto na luta pela vida no plano humano, não podem ser apresentadas diante de Deus, quando se requer sinceridade, e se tornam prejudiciais. Por isso, nestas páginas, quisemos decididamente enfrentar o problema, para resolvê-lo com plena sinceridade, de qualquer forma, menos com o engano. Assim, nos perguntamos, Cristo é realmente levado a sério? Se é, temos de levá-lo verdadeiramente a sério, e viver sua lei a qualquer custo. Se não é, então abandoná-la. Mas jamais mentir. O que está acima de qualquer discussão é que, qualquer coisa que se faça, deve-se fazê-lo honestamente e com sinceridade, sem enganar-se a si mesmo e aos outros. Diante de Deus,
Nas coisas do espírito, é necessária uma sinceridade verdadeira, e não a humana, que muitas vezes se usa para esconder a mentira. Assim caminha o nosso mundo. Dada sua posição ao longo da escala evolutiva, as coisas do espírito, situadas em outro plano de vida que não é o do nosso mundo, aparecem neste seu aspecto negativo, como renúncia e mutilação da vida, e não em seu aspecto positivo, como afirmação e conquista, como expansão vital. Em nosso mundo, as virtudes aparecem como um freio que oprime, como uma sufocação da natureza humana. E é natural, então, que sejam evitadas, como coisa não triste. Colocado diante do impulso da evolução, o homem sente mais a pena da renúncia ao seu mundo, e da separação da própria materialidade, do que a alegria de crescer num mundo maior, ligando-se a uma forma mais alta de vida, a do espírito. E não se compreende que não se trata de caminhar com pesar, mas com a alegria de viver. Se atentasse não na primeira parte, que é negativa, mas na segunda, que é positiva, invertida seria a sensação provocada pelo esforço de evoluir. A evolução não pode impelir-nos a caminhar contra a vida, mutilando-se na dor, mas leva-nos para a vida. Se isto fosse bem compreendido, deveria dar uma alegre sensação de desenvolvimento. Nos primeiros degraus da subida espiritual é maior o cansaço para afastar-nos da matéria, e mais dura é a dor da separação. Mas quanto mais se sobe, mais diminui esse cansaço que nos afasta da matéria, e menor é a dor da separação, porque o ser acha outra vida mais alta a qual ligar-se. Assim, o homem não pode deixar de revelar-se como é, segundo o seu tipo biológico, mostrando-nos com os fatos o que ele é. Dado esse seu tipo, mais vizinho do antissistema que do sistema, é inevitável que apareça, mesmo quando ele entra no terreno das religiões e da moral, o seu inato negativismo, qualidade do involuído diante dos problemas do espírito. Esse biótipo está emergindo penosamente dos mais baixos níveis da vida, em que tudo é vivido e sentido em função da matéria. E o Evangelho, avançadíssima lei de espiritualidade, em função da qual tudo é invertido, pretende enxertar-se na carne viva desse ser, para transformá-lo, em sua mais profunda substância. Se nos convencermos da imensa distância que, ao longo da escala da evolução, existe entre o plano da vida do homem atual e o nível do Evangelho, compreenderemos como, em 2000 anos, se tenha feito tão pouco, e como o resultado tenha sido a inversão do Evangelho, mais do que o levantamento do homem. Assim, a ação permaneceu no exterior, nas formas, nas práticas religiosas e nos sermões, com o Evangelho permanecendo na superfície. Todos assim verificam que ele não funciona, o que é verdade. Esse fato, porém, os leva a uma conclusão errada, que o Evangelho é uma utopia, praticamente irrealizável. Lança-se a culpa na máquina, que não caminha, ao invés de fazê-lo no maquinista, que não a sabe movimentar. Continua a repetir-se que a fé remove as montanhas, mas de fato não havemos remover nem mesmo uma pedrinha. Mas qual é a nossa fé? E de que fé fala o Evangelho? Da fé de um momento, de um dia, de uma vida ou de um milênio? De uma fé calculadora e interessada, ou de uma fé profunda, pronta a tudo? É lógico, mesmo que seja mais cômodo o contrário, e justamente isto se busque, não se possa obter um grande resultado com pequeno esforço, pois há necessidade de proporção entre causa e efeito. Nós vamos contra os próprios princípios do funcionamento da máquina. E então, como podemos pretender que ela funcione? Assim, a animalidade humana continua a enfeitar-se com esse belo chapéu e a vestir-se com esse belo manto, o Evangelho, acreditando que lhe baste isto para conseguir civilizar-se sem esforço. Mas a realidade é mais fácil transformar uma montanha, fazendo-a ir pelos ares com a dinamite, do que transformar um tipo de personalidade. A animalidade está bem assente com os 4 pés no terreno sólido da matéria, na qual se apoia há milhões de anos.
Ela só conhece-se, e só nele confia. É lógico que desconfie e se rebele contra quem quisesse de um golpe fazê-la voar pelos céus. Na ordem universal, nada ocorre por acaso, nada é inútil, tudo está em seu lugar justo. Se a animalidade existe, ela é evoluída, atrasada, mas não está fora da ordem universal. Ela realizou suas importantes funções evolutivas e tem suas razões de existir. O primeiro dever do pensador moralista que quer fazê-la progredir, é compreendê-la, para sabê-la dobrar e plasmar, sem quebrá-la, como pode acontecer quando se usa o evangelho, com o espírito agressivo do involuído, para domar com a força. Assim, nenhuma moral é tão contraproducente, mesmo se usada por sua fácil atuação, quanto a moral estandardizada, pela qual todos devem entrar nas mesmas medidas e todos têm de ter o mesmo comprimento no mesmo leito. Eles são esticados, então, até aquele comprimento, se forem menores, ou lhes é cortado um pedaço, se forem maiores. É necessário conhecer as reações da animalidade e levá-las em conta. Ela é uma forma de vida inferior, mas é vida, e como tal, pelo mesmo divino princípio da vida, não quer e não pode renunciar a existir. Ao contrário, quanto mais se é evoluído, mais se é apegado à vida, isto porque, quanto mais se é evoluído, e se possui menos, o ser, em sua pobreza, está mais apegado à sua existência limitada e precária. A plenitude da vida é esta em Deus, e o ser a conquista subindo para ele com a evolução, enquanto a perde afastando-se de Deus com a involução. Eis porque o ser inferior luta tão desesperadamente pela sua vida, porque precisa e quer lutar para sobreviver. Ora, o Evangelho, negando a animalidade do involuído, aparece a este como uma negação de toda a vida, dado que este só conhece a sua forma, e acredita morrer se abandonar. É natural, então, que ele se rebele contra um evangelho que se lhe apresenta em forma negativa, ou seja, como negação e sufocação daquela vida. Ele não compreende, nem os divulgadores do evangelho fazem compreender que, ao contrário, o evangelho é uma afirmação e uma expansão da vida, e que aceitá-lo não é uma dor de renúncia, mas uma alegria de conquista. Mas como pode a natureza humana deixar de inverter tudo na terra? Assim, o Evangelho foi apresentado mais como uma lei dura, carregada de sanções, com as quais se agride a vida para mutilar sua expansão, do que como uma arte sabia para alcançar uma vida cada vez maior. Mas, dado o ambiente humano em que o Evangelho caiu, como poderia ocorrer diversamente? Só os santos e as almas grandes souberam escapar desse erro, mas eles são muito poucos para arrastar a massa humana. Se o involuído resiste ao evoluído, se revolta contra a psicologia evangélica do santo, é porque defende seu tipo biológico no qual vê a própria conservação. Ele sente, por instinto, que o outro tipo quer substituí-lo na vida, tomando-lhe o lugar. Sem dúvida, o direito à vida cabe ao novo, mas isto não impede que o velho resista para não morrer. Eles são rivais no mesmo terreno da vida, e por isso se combatem. Se o involuído é o tipo do passado, e por isso se sente com maior direito de continuar a viver, o evoluído é o tipo do futuro, e por isso se sente com direito ainda maior de apoderar-se da vida. O involuído experimenta imenso ciúme dele, porque sabe que amanhã tomará o seu lugar. E não compreende que será ele mesmo que ressuscitará de uma forma velha, numa nova. Não compreende que o exemplo dos evoluídos é um convite à conquista de uma vida maior, que será apenas a continuação de sua própria vida. Entretanto, entre os dois, o mais forte é o elemento jovem, que a vida defende porque a ele confia a continuação de seu caminho. As velhas células resistem. Mas logo que se forma uma célula de tipo superior, mais avançado, ela procura consolidar-se como tipo biológico e tornar-se centro de atração das outras células do mesmo tipo que se vão formando. Estas, por sua vez,
se sentem atraídas e se arruinam em redor daquela primeira célula, até que possa afirmar-se e fixar-se a vida num plano evolutivo mais alto, na forma do novo biótipo do evoluído. E é assim que, por lentas maturações, consegue fixar-se na Terra o Evangelho. Hoje ainda estamos na fase